Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de maio, terça-feira, da sexta semana da Páscoa. Somos convidados a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Palavra esta que se torna vida em nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, a antífona de entrada, que entrou o sentido litúrgico para nós, se encontra em Apocalipse São João, capítulo 19, versículos 7 e 6. Hoje, amados irmãos e irmãs, essa antífona nos diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse de seu reino, aleluia. E é neste intuito, é nesta exultação que acolhemos hoje o Santo Evangelho, que se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, em total conjunto, Evangelho e primeira leitura, nos questiona sobre o sentido da família. Hoje, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34, fala da experiência de Paulo e Silas, que anunciando a mensagem do Evangelho, o próprio Cristo vivo entre todos, eles são condenados e presos, são levados a um cárcere. E nesse cárcere, ali tinha então um carcereiro que era responsável por tomar conta deles. De repente, à noite, há um tremor de terra muito grande. As celas se abrem e a maioria, ou bem dizer, quase todos os presídios que estavam presos ali acabaram fugindo. Esse carcereiro fica tão preocupado com tudo o que aconteceu, porque estava sob a responsabilidade de Paulo e Silas, que ele pensa em tirar a própria vida. E perceba o que diz Paulo a ele. Paulo diz assim: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Aqueles que possivelmente, no caso, Silas e Saulo, e possivelmente alguns que talvez foram tomando consciência da vida dos dois, queriam estar junto. Então o carcereiro vai, ele procura ir até eles e constata que os dois estão ali. Vendo, o que ele toma como atitude? Ele se joga aos pés de Paulo e Silas e diz: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então, Paulo e Silas não têm nenhum tipo de reserva e diz: crê no Senhor Jesus e sereis salvo, tu e todos os de tua família. Portanto, o sentido verdadeiro da família é viver esta unidade em Cristo, é viver a acolhida da palavra. E então a primeira leitura continua. O carcereiro, antes deles serem presos, eles são chicoteados. O carcereiro então pega os dois e leva água para que eles possam se banhar, e
neste caminho, diante desta realidade, já tendo vivenciado o anúncio da palavra do Senhor ao carcereiro e à família, quando ele leva, portanto, a água para lavar as feridas por causa dos açoites, eis que imediatamente o carcereiro e toda a sua família são batizados. Eles pedem o batismo. Portanto, não é o cárcere, não é o lugar onde estavam, mas a palavra de Deus ecoa. Como diz Paulo posteriormente, estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E por fim, então, depois Paulo e Silas sobem até a casa desse carcereiro e junto com toda a sua família se alegram em um jantar. Por quê? Por terem aceito, por terem acreditado, melhor dizendo, em Deus. E olha que coisa providencial. Nós, olhando a primeira leitura, compreendemos e iluminamos o Santo Evangelho. O Evangelho é assumido de forma precisa por esta família. Porque Jesus diz, eu preciso ir. Estamos dentro do discurso da partida. Jesus que está se aproximando, portanto, da morte cruel pela cruz, pela redenção do gênero humano. E ele diz, eu preciso ir para que o Paráclito, o defensor, venha até vós. Eu parto para aquele que me enviou, e alguns de vós me perguntam para onde vai, e a tristeza enche os vossos corações. Jesus então diz, é necessário que eu vá, para que o Paráclito venha, o defensor venha. E então Jesus começa a dizer, quando ele vier, ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e a justiça e o julgamento. Essas são as verdades de fé que somos convidados a acolher. Verdade de fé essa que esta família do carcereiro acolheu e procurou viver então uma mudança radical de vida pelo batismo. E Jesus mesmo dá a explicação. O pecado porque não acreditaram em mim. A fé é necessária. Devemos crer em Jesus Cristo. Portanto, poderíamos até nos questionar, fazendo o caminho com Nossa Senhora durante este mês, com Maria. No 11º dia, o Padre Stefano nos pergunta ou nos convida a refletir sobre o grande amigo inimigo. Amassa-lhe a cabeça. São Maximiliano escreve que a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas a Imaculada lhe pisa em vitórias grandiosas para abater o demônio de modo mais humilhante, precisamos recorrer à Imaculada. O demônio tem prova dela, que sozinha é terrível como um exército formado. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Quando Santa Verônica Giuliani era atacada fisicamente pelo demônio, ao conseguir invocar Nossa Senhora, o demônio fugia precipitadamente, gritando, não invoque minha inimiga. A oração mariana mais forte contra o demônio é o rosário. Uma vez lhe perguntaram durante um exorcismo qual oração ele mais temia. Respondeu, o rosário é o meu flagelo. Se os cristãos levassem consigo e usassem a miúde este flagelo dos demônios, quantas ruínas, desventuras e pecados a menos sobre a terra. Votos para o dia de hoje. Levar consigo o rosário e recitá-lo nas tentações, oferecer hoje uma mortificação contra a gula, ler e meditar a página do Evangelho sobre as tentações de Jesus no deserto, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.